Hello guys, how are you? Welcome to our English classes. E aí pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comparatives, sobre os comparativos. Como fazer comparações em inglês? Qual é a estrutura gramatical envolvida nisso? Algum vocabulário, regras, enfim. Vamos aprender algumas coisas aí sobre os comparativos, ok? Então já pega o material aí e vamos fazer anotações. Vamos lá. Para iniciar, observem as duas imagens aí. Who's the best? Quem é o melhor na sua opinião? Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Para mim não faz diferença porque eu não assisto futebol e eu não faço ideia de quem seja melhor nem se é igual. Mas vocês devem ter a opinião de vocês aí, hein? O meu objetivo aqui, na verdade, é a comparação. Então vamos lá. Comparatives. Os comparativos são adjetivos ou advérbios usados para comparar coisas em geral. Exemplo, esse primeiro que a gente acabou de ver aí as imagens, né? Messi is more talented. O Messi é mais talentoso. Só exemplo, tá, pessoal? Não precisa brigar. Quando a comparação é feita entre dois objetos, geralmente nós usamos o than depois desse adjetivo. Exemplo, Messi is more talented than Cristiano Ronaldo. O Messi é mais talentoso que o Cristiano Ronaldo. Então a gente sempre usa o than, que significa que, logo após esse adjetivo aí, para comparar dois objetos ou duas pessoas, certo? Existem, pessoal, 3 graus de comparativo. Tem o comparativo de superioridade, de inferioridade e de igualdade. Vamos aprender um pouquinho melhor sobre cada parte de cada grau desses comparativos. Primeiro vamos falar sobre o comparativo de igualdade. Nós usamos o comparativo de igualdade quando nós queremos destacar que ambos os objetos ou pessoas comparadas estão no mesmo nível. Para isso a gente vai usar essa estrutura que está aí. As mais o adjetivo, mais as. Esse as vai significar tão quanto, ok? E no meio a gente usa o adjetivo. Olha o exemplo. John is as tall as Peter. O John é tão alto quanto o Peter. Então eles estão no mesmo patamar, eles são da mesma altura, certo? Grau de inferioridade, continuando. O comparativo de inferioridade a gente usa para destacar que um dos objetos ou uma das pessoas que nós estamos comparando está num nível abaixo da outra. E a gente vai usar essa estrutura aí. Less, mais o adjetivo, mais than. O que significa less than? Menos que. E entre essas duas palavras a gente usa aí o nosso adjetivo. Olha o exemplo. John is less popular than Peter. O John é menos popular que o Peter. Já o de superioridade, pessoal, tem uma diferençazinha aí que a gente vai já ver. Nós usamos o comparativo de superioridade quando um dos objetos ou pessoas comparados está numa posição mais elevada. E aí, para adjetivos longos, nós usamos essa estrutura aí, ó. More, mais o adjetivo longo, mais than. O que significa more than? Mais que. Olha o exemplo. John is more intelligent than Peter. O John é mais inteligente que o Peter. Então, agora a gente está usando esse mais que porque um deles é mais, certo? Essa, pessoal, é a estrutura para adjetivos longos. Quais são os adjetivos longos? Com 2 ou mais sílabas, como intelligent. É um exemplo, certo? Já com os adjetivos curtos, a gente usa o ER no final desse adjetivo. Por exemplo, o exemplo era John is more intelligent than Peter. Intelligent, que é inteligente, é um adjetivo longo. Por isso, eu usei more than, certo? Mas o adjetivo smart, que significa esperto, é um adjetivo curto. Então, como é que eu faço para usar? Olha o exemplo aí. John is smarter than Peter. O que eu fiz agora na minha estrutura? Eu não usei o more, certo? Porque o adjetivo é curto, porém eu peguei o meu adjetivo smart e coloquei ER no final. Esse ER no final do smart, pessoal, vai significar o mais. Então, smart é esperto, ER no finalzinho significa mais, então vai ficar mais esperto, ok? John is smarter than Peter. O John é mais esperto que o Peter.
Outros exemplos de adjetivos curtos e como colocar esses adjetivos no grau superioridade. Aí tem, ó, tall, que significa alto, taller, mais alto, é R no final, lembre-se sempre. Small, pequeno ou baixo, o smaller, menor. Short, curto, shorter, mais curto. Fast, rápido, faster, mais rápido. Long, longo, longer, mais longo. Slow, devagar, slower, mais devagar. Ok? Fácil, né? Agora, existem algumas exceções, pessoal, quando a gente fala sobre esses adjetivos curtos, tá? Lembra que a regra geral é sempre qual? Adjetivo curto, nós colocamos ER no final. Mas existem algumas exceções que a gente vai ver agora. Quando o adjetivo que você estiver usando, esse adjetivo curto, terminar em E, a gente vai acrescentar só o R, para não ficar dois E's no final, certo? Exemplo, English is nicer than math. O inglês é mais legal que matemática. Só exemplo, tá, pessoal? Então, observem que nice é um adjetivo que termina em E. Então, eu acrescentei apenas o R. Outros exemplos, além do nice, tem large, que é largo, também termina em E. Eu vou colocar só o R, larger. E brave, corajoso, braver. A gente vai colocar o R no final também. Outro exemplo, quando o adjetivo termina em Y e esse Y tem a letra antes, ou seja, ele é precedido de consoante, nós vamos tirar o Y e acrescentar IER no final. Exemplo, Sandra is prettier than her sister. A Sandra é mais bonita que a irmã dela. Pretty, pessoal, é um adjetivo que termina em Y e a letra que vem antes desse Y é uma consoante, no caso aí o T, né? Aí o que eu faço? Eu tiro o Y, coloco a letra I e só depois é que eu vou colocar o ER no final. Por isso que ficou prettier. Outros exemplos. Easy, easier. Funny, funnier. Happy, happier, ok? Todas seguem esse mesmo padrão. Ainda temos aí quando o adjetivo termina em consoante, vogal, consoante, conta sempre de trás para frente, tá, pessoal? Pega o adjetivo curto e olha de trás para frente. Se for consoante, vogal, consoante, aí você vai aplicar essa regra aí. Esse consoante, vogal, consoante, a gente geralmente chama de CVC. A gente dobra a última consoante e só depois é que a gente coloca o ER. Por exemplo, my dog is fatter than yours. O meu cachorro é mais gordo do que o seu. Então, o adjetivo fat, que é gordo, é consoante, vogal, consoante. Então, eu dobro a última letra. Qual é a última letra? O T. E só depois é que eu coloco o R. A mesma coisa acontece com esses outros exemplos aí, ó. Big, bigger, com 2 Gs. Thin, que é magro. Thinner, com 2 Ns, mais magro. Ok? E ainda nós temos os adjetivos irregulares. Adjetivos irregulares, pessoal, é aqueles que não seguem nenhuma dessas regras. Então, nós precisamos mesmo aprender. Exemplo aí, ó. Chocolate is better than marshmallow. Então, better é o adjetivo de superioridade, é o grau de superioridade para o adjetivo good, que é o adjetivo bom. Então, melhor você vai escrever como better. Ele é irregular, portanto, ele não seguiu nenhuma regra, certo? Outros exemplos. Good, que a gente acabou de ver, fica better. Bad, que significa ruim. Worse, pior. E far, que significa longe. Farther, mais longe, ok? É isso. A gente tem alguns exemplos aí de adjetivos para vocês observarem, tá? Expensive, que é um adjetivo longo, por exemplo, significa caro. Famous, famoso. Interesting, interessante. Complicated, complicado. Modern, moderno. Strong, forte. Dangerous, perigoso. E comfortable, confortável, ok? Agora vamos fazer aí a nossa activity time. Vamos fazer a nossa atividade para ver se vocês realmente estavam bem atentos, ligadinhos na nossa aula de hoje. Vamos lá? A primeira questão, use os adjetivos dados para completar as frases com os comparativos. More than, que é o comparativo de superioridade. Less than, comparativo de inferioridade. E as, comparativo de igualdade. Observem bem o exemplo para saber o que usar.
Os adjetivos que vocês precisam usar para completar essas frases estão entre parênteses aí, ó. Então, na letra A car is a motorcycle. Um carro é uma motocicleta. Entre parênteses, a gente tem o adjetivo expensive, que é o adjetivo caro. Aí, o que você tem que olhar, o que vocês têm que observar antes de completar com os graus do comparativo? Se esse adjetivo é longo, se esse adjetivo é curto, se vai ser comparado no sentido de superioridade. Porque se for superioridade, for um adjetivo curto, por exemplo, a regra vai mudar, certo? Então, vocês precisam observar todos esses detalhes. Letra B. Tacacá is açaí. Tacacá é açaí. E o adjetivo que vocês vão usar para comparar esses dois objetos é good, o adjetivo bom. E por último, letra C. English is, espaço, math. English, ou inglês, é matemática. E o adjetivo é complicated, complicado. E aí, conseguiram estruturar as frases e encaixar os graus de comparativo? Espero que sim, hein? Então vamos lá ver a resposta juntos. Na letra A car is more expensive than a motorcycle. Um carro é mais caro que uma motocicleta. Não tinha como ter outra opção para completar essa frase, tá, pessoal? Tinha que ser a car is more expensive than. Porém, o que vocês precisavam observar nessa frase é que o adjetivo é longo, por isso que eu estou usando more than. Na letra B, tacacá is better than açaí. Por que, teacher? Lembra que good é um adjetivo irregular, então por isso a gente tem que usar essa forma aí. Tacacá é melhor, better. E na letra C, English is less complicated than math. Inglês é menos complicado que matemática. No caso dessa última frase, pessoal, vocês tinham outra opção, porque essa frase é uma questão de opinião, né? Então vocês poderiam ter colocado aí que o inglês é mais complicado, por exemplo. Eu não concordo, mas tudo bem, é a sua opinião. Inglês ficaria assim: English is more complicated than math. O inglês é mais complicado que matemática. Então, no caso dessa última, vocês poderiam usar superioridade ou inferioridade, ok? Ou comparativo de igualdade também caberia aí. Questão 2, pessoal. Questão 2, na verdade, é uma tarefinha para vocês, é um desafio. Let's compare. Você gosta de super-heróis? Bom, faça uma lista com os super-heróis que você mais gosta. Então, use os conhecimentos que você adquiriu na aula de hoje para fazer comparações entre esses personagens. Então, vocês vão pegar agora todos os personagens que vocês gostam aí de filme, de desenho, o que vocês preferirem. E vocês vão fazer comparações com esses personagens, certo? Para ajudar vocês com o vocabulário, vocês podem usar aí o dicionário ou alguns dos adjetivos que nós aprendemos hoje. Exemplo. Hulk is stronger than Loki. Como vocês observam aí a imagem, quem assistiu o filme vai lembrar, o Hulk é mais forte que o Loki. Okay? Então, vocês vão fazer comparações parecidas com essa aí do exemplo. Alright? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para assistir essa aula outras vezes e quantas vezes vocês acharem melhor, ok? See you next class!